Boa noite, boa noite. Começando com uma aguinha, porque hoje, gente, que dias quentes que tem feito, né? Ai, boa noite, Marcos. Temos muitas coisas legais hoje. Nós vamos falar de vocabulário de call. Obrigada por ter entrado. Boa noite, Pan. Importantíssimo você estar aqui também hoje, porque esse vocabulário ajuda muito. E para vocês dois, boa noite, Luiz, boa noite, Clau, Nancy, Dante. Ai, muito bom, gente. Olha, muito obrigada por vocês terem entrado, porque hoje casa muito tudo que a gente vem falando de emoção, de comportamento com tópicos de inglês, principalmente para call, para chamadas, que pode ser conference call, video call, do jeito que a gente está fazendo, ou simplesmente phone call. Se você está procurando emprego, essa aula é primordial, fica até o final. Se você está trabalhando, quer melhorar seu inglês, também. Por quê? Hoje a gente vai falar de alguns aspectos, de algumas maneiras da gente prestar atenção em vocabulário, que às vezes no batidão do dia acaba passando. E aí a gente acha que sempre o nosso inglês está ruim, que a gente que faz tudo errado e que a gente não consegue aprender. Estou um pouquinho fora do ritmo hoje, falando mais rápido do que respirando. Então a gente bebe um pouquinho mais de água, um minutinho, com licença, por favor, para a gente começar uma aula bem gostosa hoje. Isso é uma dica importantíssima. Vocês vão ver que eu vou falar sobre água na phone call e por quê. Boa noite, Carol. E a gente vai ter sobre objetos que a gente precisa em volta da gente, preparação. A gente tem uma agenda bem legal hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a agenda. E por que ela é importante? Olha, para vocês verem como que eu pensei a apresentação da gente hoje. A organização, como você precisa se organizar antes de entrar na call. O beginning, como é que você inicia a call? Como você pede por favor, poderia me dizer se eu estou correto? A gente fala ask for clarification, pedir por explicação se está tudo certo. Useful expressions, que é importantíssimo. A gente não pode deixar passar e tem contexto, e tem como, e tem porquê que nós vamos usar. Phrasal verbs, gente, papel e caneta hoje. Muita coisa boa. Como você termina a call? Próximo passos, assim. Quando a gente vai falar sobre call, como é que a gente fala? Então, sabe, engatilhar a próxima reunião, engatilhar o que você vai fazer depois, o que é importante. E aqui tem um website muito importante, que vai ser o último detalhe de hoje da gente. Boa noite, Regiane. Obrigada por ter entrado também. Então, a gente começa devagar para dar tempo da gente cumprir a agenda de hoje. Primeira coisa importantíssima. Vamos na pronúncia? Home. Home. Não é home. Boa noite, Maggie. Ó, importância primeiro. Home. Fecha no M. Home. Home. Home office. Home office. E não home office. Essa é a pronúncia aportuguesada. Boa noite, Caetano. E por que isso eu já comecei que isso é importante? Porque em inglês é o lugar da casa. É o escritório da casa, é o quarto de escritório da casa. Então, se você vai falar com alguém em inglês, cuidado que você não está fazendo home office. Como que nós falamos? Work remotely. Work remotely. Work remotely. Que é a ação de trabalhar através da internet na sua casa. Work remotely.
Isso é super importante, porque a gente precisa tomar cuidado com a língua portuguesa, ela pega emprestado muitos termos do inglês e no dia a dia de business ou de viagem, ou que você está conversando informal com alguém, às vezes a pessoa pode não entender pelo uso do inglês, que não faz sentido no inglês. Boa noite, Dea, obrigada por ter entrado. Então, ó, vamos falar sobre organização. O que tem de organização que a gente precisa entender? Primeira coisa, pelo amor dos filhinhos que eu não tenho. Presta atenção aqui que eu te agrado. Tá vendo esse bicho? Esse bicho em português faz mu, certo? Esse bicho faz leite pra gente. Eu adoro leite. Esse bicho dá carninha pra gente comer. Como é que a gente fala em inglês? Cow. Cow. K-U. Cow. Vaca. Mas quando a gente fala de call, então é call. Que som estranho é esse? Có, de cocoricó, có. Esse a gente já sabe. E o L, que a gente põe a ponta da língua no céu da boca. Por quê? Se eu falo cow, eu tô falando vaca. Então, eu preciso dizer phone call, phone call, phone call, phone call. Percebe? Ótimo. Já prestamos atenção em pronúncia, em termos, para não emprestar a língua errada. Não esqueça. Paper, pen, pencil. Cada um faz do jeito. Algumas pessoas pegam um tablet, escreve no tablet como se fosse caderno, enquanto está fazendo pelo celular. Algumas pessoas conseguem trabalhar com 2 telas no computador, mas o mais importante, para que é isso? E não esqueça, nunca. Nós, adultos, fomos alfabetizados no papel, na escrita, alfabetizados. Também vamos incluir os meninos. Papel, escrita, a gente precisa anotar. Lembra da ansiedade que falamos sempre? O que ela faz? Entra uma neblina. A gente não sabe o que está acontecendo, mas é uma vontade de sair dali, pelo amor de Deus, de acabar logo, que você depois não lembra o que foi falado. Ou do medo, que você fica com medo de falar errado, que você fica rememorando as suas falas, e o que acaba acontecendo, você não presta atenção no que a outra pessoa está falando. Então, papel, caneta e lápis são muito importantes para você manter o foco. Depois nós vamos, always, toda vida, sempre, mute your gadgets. Por quê? Gente, é um tal de telefone tocando, televisão fazendo barulho, Alexa, Siri, a Google, tá todo mundo falando, oi, tudo bem, no meio do negócio, telefone tocando. Então, assim, desliga o máximo para você não ser interrompido. Por que isso é importante? Tem a ver com água também. Tenha water perto de você. Você viu que no começo aconteceu de eu estar meio descompassada de respiração do que eu tô pensando e do que eu tô falando? Water. Ela faz com que a gente volte a respiração para o ritmo. Ajuda a controlar a ansiedade. Vai ser super importante porque a gente tem background. Então, olha o que está acontecendo atrás de você. Se eu tivesse um monte de coisa jogada aqui, jogada no chão, de pendurada aqui, janela com um monte de adesivo, o que ia acontecer? Ia ser difícil prestar atenção na apresentação ou em mim enquanto eu estou falando. Vai entrar para uma call. Cuidado com o seu background. Sempre coloque a sua aguinha, paper, pen, tudo, mas escolha algo neutro atrás de você. Ou muito bem decoradinho, bonitinho, tá?
Outra coisa importante, look to the camera. Porque muitas vezes, quando eu baixo o olhar e fico olhando aqui, o nosso bate-papo, ou eu vou olhar alguma coisa para frente, ou vou olhar para baixo, ou vou olhar de lado, eu perco o contato com quem eu estou falando. Look to the camera. Se você está fazendo entrevista de emprego, importantíssimo para você se manter firme. Segundo, para você se conectar com as pessoas. Quando você está em meeting, é muito importante para você demonstrar confiança no que você está falando, do porquê você está falando, de que jeito você está falando. Separe sobre o que, what, que será call. Isso é super importante. Com quem você vai falar, who, quem que estará a cargo da organização. Quando essa call vai acontecer, por que ela vai acontecer. Como que você vai fazer ela acontecer? Pela televisão, pelo celular, pelo tablet, pelo computador? Aonde? Lembra que eu falei do background? Aí a gente tem vocabulário específico. Specific vocabulary. Separa palavras. Pensa em coisas que você precisa comunicar nessa phone call, nessa video call. Porque eu também preciso de specific information. Prestar atenção em specific information. A gente já falou de content words. Sempre lembrar que substantivo, verbo, advérbio, adjetivo. A gente tem algumas palavras que vão carregar mais meanings e aí é o que a gente vai escutar melhor. Por quê? A gente tem, por exemplo, essa frase. Who's going to be in charge? To be in charge. Estar no controle. Cuidado que só charge. Grata travando muito aqui para mim. Então você, meu amor, não tem problema. Pode assistir no IGTV depois. Muito obrigada por ter entrado e por ter avisado. Então, continuando aqui, to be in charge, whose. Então, aqui eu já estou juntando esses dois. Who's going to be in charge? Who's going to be in charge? Então, esse to até acaba sumindo quando a pessoa fala mais rapidinho. Então, quem está no comando? Quem está coordenando? Isso, Marcos, exatamente, as contrações. Se a gente não presta atenção na content word, como eu expliquei naquela aula para trás, tem uma aula de pronúncia ótima falando sobre isso já no nosso IGTV, que eu tô de camisa verde e um lenço na cabeça. Isso vai ser ótimo se vocês quiserem revisar. Então, vamos lá. Beginning. Por quê? A gente precisa começar. A gente pode começar como algo bem, sabe, zona de conforto. Hello, good morning, good morning. A gente engole o D. Good morning. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Good evening, que é o nosso boa noite, para quando a gente começa uma ligação à noite. Cuidado, good night, só quando vai dormir. Então, evita sempre, sempre, sempre na sua vida em call falar good night. Se a pessoa falou good night, responde com good evening na maior elegância, tudo bonitinho. Cuidado com quem você vai falar também. Lembra de prestar atenção qual é o espelho que você tem com a pessoa. É alguém muito novo? Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você não conhece a pessoa, é a primeira vez que está falando. Então, eu posso me referir a Mr., Mrs., mulher casada, ou RUS, Miss, mulher solteira, Sir ou Madam. Então, eu posso começar com essas palavras e depois se a pessoa fala, no problem, you can call me Gra, you can call me Marcos, you can call me Maggie. Você continua. Aí,
a gente tem um tag check. Por que isso é importante? Você precisa checar como está a ligação. Hoje parece que o Insta está dando alguns problemas, por exemplo. Vocês que estão aqui comigo, eu só gostaria de saber como é que está o som, como é que está a imagem para vocês. Está dando para ver tudo certinho? Está tudo bem? Então, eu vou continuando e presto atenção na resposta de vocês. Ó, can you see ou hear me? See, ver, hear, escutar. Can you see me? Can you see me? Can you hear me? Can you hear me? Por quê? Eu estou perguntando, você pode me ver? Você pode me escutar? Aí a gente tem um a mais. Ó, aqui eu vou perguntar se o áudio e o vídeo estão funcionando. Som e imagem ótimo, só parando às vezes, mas agora melhorou muito. Está travando. Olha só, gente, é bem que eu suspeitei mesmo. O que será que está acontecendo? Obrigado, Marcos. Obrigada, Luiz, por terem me respondido. Eu acho que a plataforma está passando por alguma manutenção hoje, algum teste hoje. Bom, mas enfim, vamos continuar que vocês estão aqui. A gente tem conteúdo para ir para frente. Som e imagem, mas está travando. Deixa eu ver aqui. Tô com a internet ligada. Vamos continuar mais um pouquinho para ver se é a internet. Bom, muito obrigada, Clau, por ter respondido também. Eu vou continuar mais um pouquinho. Se tiver difícil de entender, eu saio e volto de novo para a gente fazer o conteúdo bem feito como nós já combinamos. Isso é super importante para mim. Vamos lá. Aqui a gente vai perguntar se o áudio e o vídeo estão funcionando. Is the audio working? Is the audio working? Is the audio working? Entendeu que a gente não fala is the audio working? Is the audio working? Is the audio working? Is the video working? Is the video working? Aí eu pergunto como é que estão as coisas. How's everything? How's everything? Tá vendo que eu não falo how is everything? Eu falo, how's everything? How's everything? Depois a gente tem, how's the work? Como as coisas estão indo? Como é que está? Eita, aqui eu fui para o lugar errado. Às vezes acontece. Como é que está tudo? Como é que estão as coisas? Boa noite, tá? E aqui a gente tem, como está o trabalho? How's the work? How's the work? How's it going? Como está indo? Como que as coisas estão acontecendo? How's your day so far? How's your day so far? Como está o teu dia até agora? Então, a pessoa está perguntando como está o teu dia desde quando você começou a trabalhar. Como está o teu dia desde quando você acordou. Então, num período de tempo específico. How's your day so far? Depois a gente pode responder good, great. Ou can't complain. Se eu respondo isso em inglês, isso é muito importante. Can't complain, never better. E são coisas extremamente positivas. Can't complain, eu não posso reclamar. Never better, nunca melhor. Ou seja, tá tudo bem, tá tudo muito bem. Isso é super atenção, porque se eu traduzo ao pé da letra, eu perco o sentido do uso em inglês, tá? Aí a gente vai pro iniciar o assunto. I'd like to talk about. Eu gostaria de falar sobre. I'd like to talk about. Por que isso é importante? I'd like to review. I'd like to review. Ó, I'd like to cover. I'd like to cover. Let's go over. Então, essas expressões são super importantes porque elas são sinônimas
Você não precisa repetir a mesma coisa sempre. Ó, I'd like to talk about. I'd like to talk about. Aí a gente tem I'd like to review. I'd like to review. I'd like to cover. Let's go over. Quer dizer, vamos começar. Olha o que está acontecendo. Boa noite, Simões. E agora a gente entra no ask for clarification. Sempre importante. Lembra do papel e da caneta que eu falei para vocês terem? Algumas expressões como essa são muito chave. Coloque do lado do seu computador. Deu aquela ansiedade, deu aquele nervoso. Boa noite, João. Deu aquele nervoso, deu aquele desespero. Venha para asking for clarification. Quais são as perguntas? 1. A clássica e sempre use please. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that? Repeat that. Repeat that. Tá vendo que eu não falo repeat that? Repeat that, please. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Ótimo. Clássica e falamos da pergunta. Próxima. Então, aqui tá querendo dizer. Então, se eu entendi bem, você está dizendo. Isso é importantíssimo, gente. Se eu estou numa entrevista de emprego, o que acontece? Eu preciso ter certeza se está tudo dentro, bonitinho, do jeito que eu estou achando. Ter certeza é importante. Se eu estou numa reunião dia a dia, isso aqui introduz de uma maneira muito educada e já prepara o ouvinte para a sua pergunta. So, dá uma paradinha, tem a vírgula, tem a coma. So, if I understood correctly, respira, tem a coma. You're saying. Percebe como a gente vai unindo as coisas? If I understood correctly, you're saying understood. Tá vendo que não é understood? Understood correctly, you're saying. Isso. Aqui a gente vai para a próxima. Também é bem importante. Por quê? Ó, eu não entendi os detalhes sobre a parte do salário. Eu não entendi os detalhes sobre a parte de quem vai fazer tal ação. Eu não entendi os detalhes sobre a parte das datas. Eu não entendi os detalhes sobre alguma coisa. E isso aqui é muito importante, a pronúncia. Por quê? A gente pode começar no sorry, I didn't catch the details of the part about. I didn't catch the details of the part about. I didn't catch the details of the part about. E aí a gente vai para a próxima. Você pode falar novamente um pouco mais devagar, por favor? Por quê? A gente pode ter boa noite, Adri. Muito obrigada por ter entrado. A gente pode ter, por que essa expressão é importante? Vamos pensar em comportamento. Você está numa ansiedade que você já bebeu 1 litro d'água e não está conseguindo centrar a respiração. Você está numa ansiedade que você precisa entender, mas a pessoa está falando muito rápido. Ou porque ela está muito nervosa, ou porque ela está muito ansiosa, ou você não sabe porque ela está muito empolgada, pode ser também. Então, a gente precisa relembrar para a pessoa. Can you go over that again? But a little more slowly, please. Can you go over that again? But a little more slowly, please. Can you go over that again? But a little more slowly, please. Essa música já está convidando a pessoa a falar um pouco mais devagar.
Aí você lembra sobre como você está se direcionando à pessoa. É Mister, é Miss, é Mrs. Como que você está organizado aqui? Você está chamando a pessoa de Sir, de Madam, de Rick, de Rafael, de Juliana, de Adriana? How are you going to tell the name of the person? E aí você fala, por que essa frase é importante? Às vezes a pessoa destrambelhou a falar de novo. E aí, o que você precisa fazer? Relembrar para ela falar devagar. Então, Mrs. Adriana, sorry, you are speaking fast again. Remember, I'm Brazilian. Sorry, you are speaking fast again. Remember, tá vendo uma outra expressão que a gente já viu antes? I'm improving my English. Sorry, you are fast again. Remember, this is my first meeting in English. Sorry, you are speaking fast again. Remember, I asked you to speak a little more slowly. Tá vendo que a gente vai tendo jeito, gente, pro medo e nem pra ansiedade pegar e te engolir? Ai, por isso que eu falei, papel, caneta, anote, pratique, assiste essa aula de novo e de novo pra gente ir pra frente. Por quê? Agora a gente vai trabalhar com useful expressions, expressões úteis. O que a gente tem de expressões úteis? Primeiro, boa noite, Ney. Boa noite, Alex. A gente tem a pergunta, você tá aí? O que quer dizer? Você tá me ouvindo? A conexão bateu aí, né? Você tá comigo? Para saber quando a gente está falando de som. Porque quando a câmera tá fechada, você não tem ideia quando a ligação começa se a pessoa realmente está te ouvindo ou não. Então, como você pergunta? Are you there? Are you there? Are you there? Are you there? Importante. Aí a gente tem. Aí, às vezes a pessoa até tá lá, mas tá no mute. Mute. Lembra, a gente escreve com U, mas a pronúncia é mute. You are on mute. Você está no mudo. You are on mute. Can you unmute? Can you unmute? Então, aí eu já aviso, você está no mudo. Por favor, pode abrir o seu microfone. Tá vendo que eu não preciso fazer a tradução literal? Isso não faz sentido pra gente. E aí, a gente vem para a próxima. Can you mute your microphone, please? Por quê? Às vezes, numa reunião, você está falando com a pessoa acabou de falar, mas a rua, ou o prédio, ou o cachorro, ou tá com criança, ou tá com algum barulho muito, muito ruim. E aí, essa pergunta é super educada. Can you mute your microphone, please? Can you mute your microphone, please? E a gente vai para a próxima. Can you hear me now? Tá vendo que a gente testou antes a technology? Que a gente falou, are you hearing me? Do you hear me? Aqui a gente está falando, tava no mudo, ó. You are on mute, can you unmute? Aqui a gente pede para a pessoa mute de novo. E aqui eu checo se ela está escutando. Can you hear me now? Aí, algumas vezes, a pessoa está com uma bad connection. Provavelmente que é o que está acontecendo aqui com a gente no Insta. You've got a bad connection. You've got a bad connection. You've got a bad connection. Você está com uma conexão ruim. You are breaking up. Sabe quando está cortando, está picotando? Que é o que vocês falaram sobre o som e sobre a imagem hoje. You are breaking up. You are breaking up. You are breaking up. Então, a gente continua. Você trocou, fez alguma coisa, parou, saiu, entrou. A gente pergunta se está melhor. Is it better? You've frozen.
Você congelou. You've frozen. You've frozen. Is it? Is it? Is it? Is it better? Tá vendo? Então, a gente tem as expressões até quando a gente perde, quando alguém caiu. We've lost. Você tá numa reunião com a Clau, com a Beatriz, boa noite, com a Alex e com a Milene. E aí, a Beatriz cai. A gente pode falar, we've lost Beatriz. We've lost Bia. We've lost André. We've lost. We've lost. E fala o nome da pessoa. Que a pessoa caiu. Quem entrou depois, essa aula vai ficar gravada no nosso IGTV, como tem as outras. E é super, super importante o contexto de hoje. Mas antes da gente continuar, alguma dúvida? Como é que tá para vocês? Está fazendo sentido? Não tá? Alguma coisa não ficou clara? Gostaria que eu repetisse? Vou aproveitar, vou beber um pouquinho d'água enquanto vocês respondem para mim. Como é que tá para vocês? Porque a gente tem uma agenda bem interessante hoje, com bastante conteúdo. Mas eu não quero deixar vocês com dúvidas, tá? Então, vou continuar mais um pouquinho, que a gente tá com delay do Insta hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu paro e volto. Beleza, gente? Então, phrasal verbs. Vamos relembrar, o que são phrasal verbs? Algo que dá um desespero tremendo, que dá um medo, que dá uma ansiedade, que o coração faz tudo, e que você não consegue nem falar direito? Não. Phrasal verbs são verbos que acompanham com preposição. Quando eles estão sozinhos, eles têm um sentido. Quando estão juntos, o verbo e a preposição, eles têm outro sentido. To break up. Não é quebrar para cima. É. The line is not clear. The line is not clear. A linha não está clara. A linha pode estar clara. Ou eu posso falar que o som não está claro. Ou que a chamada não está boa. Percebe? Isso é importante para a gente não traduzir palavra por palavra. To break up. The line is not clear. To break up. To break up. A gente une o K com A. Cup. To break up. E depois a gente tem to hang up. Hang up. Hang up. Put the phone down. Você tá talking with the person. Blá, 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 blá. O que é put the phone down? Para quem é mais velho, antes, quando a gente tinha um telefone, que a gente usava muito em casa, de linha de casa, que a gente colocava o telefone no gancho. Por isso que é to put the phone down, que é o desligar. Então, aqui, to hang up, não é fazer a chamada, mas desligar. Cuidado, tá? Não se confundir com a tradução. E a gente faz hang up, hang up, hang up, hang up. Boa. Vamos para frente. Boa noite, Josué. Aí a gente tem to call back. Call back não é ligar para trás. É ligar novamente. Ligar de novo. Ou seja, retornar a ligação. Próximo. To speak up. Não é falar para cima, mas é falar mais alto. To speak louder. Então, se você escuta, please speak up. I cannot listen you. Can you speak up? Speak up. Speak louder. Aí nós temos to set up. To set up eu tenho dois sentidos. To set up. Alguma coisa estar pronta ou organizar. To set up a meeting.
to set up agenda, to set up the group, to set up the project, to set up, to organize. Depois nós temos to get through. Isso aqui é bem legal, porque não tem a ver com through, de através, como quando você está no carro, do drive-thru do McDonald's, do drive-thru do Burger King. Não é esse through, do através, mas é quando ele está junto, get through. Tá vendo que eu não falo get through, eu faço get through, get through. To succeed in speaking, to succeed in speaking, ou seja, quando a fala está correta, você consegue expor tudo que você gostaria. A gente tem o próximo, to cut out, cut out, cut out. Não é cortar fora, cuidado. Mas é quando a linha cai, quando a linha fica muda. E também não é quando a linha morre, mas quando a linha fica muda. Oi, Vi, boa noite. Nós estamos vendo phrasal verbs. To meet virtually. Quantas pessoas vocês já não encontraram virtually nessa quarentena? Fala pra mim. É quando a gente meet online. Quando a gente encontra online. To call up. Não é chamar pra cima, tá? Cuidado. To call up. To call someone. Chamar alguém. Ligar para alguém. A gente vai pro próximo. To drop me a line. To drop me a line. Então, não é cair uma linha, mas é se conectar com alguém. To connect someone. A gente tem mais um. To get in touch. Cuidado, que não é entrar no toque, mas é entrar em contato. To make contact. Aí, a gente está encaminhando para como a gente termina a call. E por que isso é importante? Porque a gente tem algumas maneiras. Anote nos seus post-its do lado do computador, na sua escrita, para você lembrar. Ó, thank you for talking with me today. É elegante, é educado. Ao invés do bye bye. Tchau, see you, ok, sabe? E desliga. Vamos ser educados, isso é super importante. Thank you for talking with me today. Obrigado por conversar comigo hoje. Aqui, ó, obrigada pelo tempo que você conversou comigo hoje. Thank you for taking time to talk with me today. Thank you for taking the time to chat with me today. Tudo com a mesma sensação. Obrigada pela conversa. Obrigada por ter falado comigo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rivaldo. A gente tá com expressões que terminam as calls. Ó, thank you for making time for meeting with me today. Thank you for making time for meeting with me today. Então, ó, tá vendo que eu tô no mesmo sentido, mas eu tenho maneiras diferentes de falar. It was great to talk with you about our deal. It was great to talk with you about the position. It was great to talk with you about our dinner. Então, ó, aqui, o que fala? Ó, eu realmente gostei muito de falar sobre blá, blá, blá com você hoje. Eu gostei, pra mim tá legal, faz sentido. Então, esse enjoyed traz uma sensação muito, muito boa. Cabe no business? Cabe. Porque às vezes você precisa falar com alguém que está com um horário super curto. Então, o que você fala?
I really enjoyed being able to cover the position, to cover the meeting, to cover the agenda, to cover the project with you today, ok? Aí a gente tem uma outra maneira. I appreciate your time going over the project. I appreciate your time going over my skills. I appreciate your time going over the position. A gente tem várias maneiras de agradecer. Aí, it's been a pleasure. Um prazer falar com você sobre. Então, a gente tem, eu gostei de falar com você sobre. É um prazer falar com você sobre. Então, a gente entra nos próximos passos. Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer uma pergunta enquanto eu bebo um pouquinho da água? Ai, bati. Como a gente está com um pouco de atraso no Insta hoje, eu vou continuando. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? Essa aula vai ficar gravada no IGTV, como as outras. E por que isso é importante? Para vocês conseguirem anotar, praticar a pronúncia para realmente poderem usar, para se sentirem seguros. Vamos para frente. Então, a gente precisa dos next steps. Por que next steps? Os próximos passos. Você já deixar engatilhado o que você precisa fazer. Olha, aqui é um with, que eu errei, tá com O, e aqui tinha que ser um I. I'll follow up with you in a couple of days. Aqui é with, tá? W-I-T-H. Então, eu entro em contato com você daqui a alguns dias. To follow up, que é entrar em contato, seguir, te dar uma devolutiva, também podemos falar to touch base by email, to touch base by phone, to touch base by video call in person. O que é to touch base? Que é ao entrar em contato, lembra que vem do baseball. Eu quebrando a cabeça, tentando o quê, Clau? Fiquei curiosa agora. A Clau mandou mensagem. Eu tentando acabar de entender. É verdade! Ela falou que estava quebrando a cabeça para entender o W-O-T-H. Erro meu, Clau. Eu assumo, acabou passando, apesar de eu ter revisado. Mas é engraçado como dá nó na cabeça, né, gente? O Clau tá com toda a razão. Obrigada de ter comentado, Clau. To follow up, que é o entrar em contato. Get back in touch with you. 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 Cuidado de get back in touch with you. Como muda a pronúncia. See you later. Se tá mais informal, se você já conhece a pessoa, tudo. See you later, casa. E também o talk to you soon. Falo com você depois. Sobre o website. A gente tá finalizando hoje. Sobre o website. Por que ele é importante? Anota, tira um print. Vou ficar aqui de cantinho. Tira um print. Esse website, rev.com, rev.com, it transcribes phone call. Você tem uma reunião importantíssima, mas assim, uma importância fenomenal para o projeto. Com o CEO, alguém que vai te explicar alguma coisa. O que você faz? Peça primeiro a permissão para gravar a reunião. Pediu, está sendo ético, vai gravar?
Depois você vai parar e os pedaços que você não entendeu, você vai recortar e enviar para esse site. É um site de serviço e é um site que você paga pela transcrição. Porém, é importantíssimo para quê? Para manter o teu entendimento, para você conseguir entender como o sotaque da pessoa que está falando, de você pegar detalhes e se preparar melhor. Então, aqui tem várias maneiras de você ganhar com isso. Bom, hoje não tivemos música, hoje não tivemos vídeo e não tivemos livro. Hoje foi muito pesado de vocabulário. Então, toda aquela agenda que nós falamos foi uma aula rápida, porém, nós cobrimos os 8 pontos. Gostaria de saber como foi para vocês. Fez sentido? Gostariam de me pedir alguma coisa? E eu sempre lembro, quer assistir, quer ter uma vontade sua, um tema importante para você abordado, como foi essa aula de hoje, me manda mensagem, me manda uma direct, tá? Ou se a gente já tem o WhatsApp um do outro, me manda por WhatsApp que eu vou colocando na sequência. Eu já tenho um outro tema pedido, que é o tema de pronomes como everyone, everybody, anyone, anybody, anywhere, sabe? Nowhere, no one. Então, como que a gente usa um outro? E aí eu queria saber com vocês. Eu achei que eu tivesse desligado o microfone, por isso que eu tava olhando para baixo, que eu tô segurando o aparelhinho aqui, ó. E aí, como é que foi para você? A Cláudia disse que nem percebeu o tempo passar. Foi super rápido hoje, né? E eu achei que não ia dar tempo, porque eu preparei 83 slides. E no fim deu super tempo. A gente não ficou falando outras coisas e foi super focadinho. Mas alguém tem alguma coisa? Ô, Maggie, que bom que você gostou também, que fez sentido. Quiser compartilhar com alguém, fica super à vontade. É uma aula super importante para dividir com os amigos, para vocês conseguirem praticar juntos, tá? Então, como não veio perguntas, hoje a gente vai terminar 10 minutos mais cedo, não tem problema, porém, cumprimos a nossa agenda. Que bom, Marcos, que você gostou também. Isso é super importante. Cumprimos a nossa agenda, apesar das travadas do Insta, deu para entender. Quem quiser depois pode assistir, não podia anotar agora muito, mas vou reassistir. Isso, eu entrei no final, mas vou assistir depois. Isso, gente, vou subir no IGTV justamente para isso, para praticar, para anotar. Lembra sempre, esses contatos entre a gente na sexta-feira à noite são para realmente conteúdo para a gente para frente, tá? Entrei no final, mas vou assistir tudo. Você achou graça? Obrigada, Lê, obrigada mesmo. Então, meus amores, tenham um ótimo final de semana. Cuidado, se hidratem, por favor. Essa subida e descida de temperatura deixa o corpo doido. E para a gente estudar bem, falar bem, se comunicar bem, seja em português ou outro idioma, a gente precisa estar hidratado, ok? Um beijo. Vou finalizar a cola agora e a gente se fala na semana que vem, tá bom? Beijo. Tchau, gente.